Ele conquistou essa pole position e agora tem a chance do seu melhor resultado na Copa Petrobras de Marcas. Ele chegou em terceiro lugar em Interlagos, tem a chance de vencer ou conquistar novamente um pódio nessa prova. Você vê o Pedro Nunes, carro número 2 da equipe Bassani, recebendo pressão do Ricardo Zonta. Junto deles vem o Gustavo Martins com o carro da Officer Pro GT, o Mitsubishi Lancer número 71. Foi pro pódio hoje cedo Gustavo Martins. E o Ricardinho Maurício, que veio lá do fim da fila, já vem ali atrás do Gustavo Martins, já se posicionando à frente do Felipe Gama. Segunda volta que vai sendo completada com Gabriel Casagrande na primeira posição, com Galídio Osman em segundo, com Carlos Souza em terceiro. Veja aí a fechada de porta do Vicente Origi para cima do Alceu Feldman. O Origi tem o carro número 44. Opa, foi lá fora o Edu Rocha, já voltou com o Lancer número 13. Aí está o Vicente Origi, carro número 44, como eu dizia, logo atrás dele o Alceu Feldman. O Vicente Origi já venceu corrida nessa temporada, venceu a segunda prova da etapa de Brasília. Olha o Daniel Keifer, piloto da casa, para cima do Edu Rocha do Rio de Janeiro. Mas ele usou a zebra inteirinha como pista, Daniel Keifer, na tentativa de ultrapassar o Eduardo Rocha. É a briga que vale o 15º lugar na corrida. Aqui à frente você tem os dois Corolla. Corolla número 2 da equipe Bassani, pilotado pelo Pedro Nunes. Corolla número 10, pilotado pelo Ricardo Zonta, da equipe RZ Motorsports, que é a equipe do próprio Ricardo Zonta. Aí no olho da Band para você a classificação da prova depois de duas voltas. Casagrande, Osman, Souza, Meira, Nunes, Zonta. Os 6 primeiros colocados, eles vêm pela terceira volta. Tico Romanini faz a volta mais rápida da corrida. Aliás, o Tico Romanini ocupando a 18ª posição, ele que era o 10º, andou largando de boxe. Foi isso, Bruno Monteiro? Foi isso mesmo, Luque. Ele optou por largar de boxe. Foi uma escolha dele largar do boxe, porque, enfim, estava uma tática. Preferia ganhar experiência nas primeiras voltas e por isso resolveu sair do boxe. Ao contrário do Gabriel Casagrande, que na primeira corrida largou da última posição porque trocou o motor. Por isso saiu por último e está mostrando aí com esse novo motor a Chevrolet mostrando rendimento e ainda na liderança da corrida Gabriel Casagrande. Enquanto o Bruno Monteiro falava, você viu o carro número 98, Ford Focus da Mir Nasser Racing. É o carro do Tico Romanini, que é campeão brasileiro de marcas de pilotos. Foi campeão em 2009 no formato ainda dos modelos 1.6. Agora temos a Copa Petrobras de Marcas, preenchendo essa lacuna que existia no automobilismo brasileiro, preenchendo em altíssimo nível, hein? Veja aí o carro número 5, é do Denis Navarro. Teve aquele acidente na primeira corrida, acompanhamos agora há pouco, e agora ele vem para cima do Jaidson Zini. Briga que vale o 14º lugar na prova. Jaidson Zini, piloto cascavelense que reside no norte do Paraná, da equipe Cezinha Competições. Para cima dele vem o Denis Navarro, que é piloto da equipe Bassani, equipe de Eduardo Bassani, companheiro de equipe de Pedro Nunes. Tá aí o Navarro com o carro número 5, também já venceu corrida nesse ano. O Denis Navarro venceu uma das etapas em Brasília. Luque, diga aí, Bruno. E um detalhe sobre o Denis Navarro: a equipe teve que ralar muito para colocar esse carro no grid. Minutos antes de abrir box, ainda estava trocando peça, ainda estava trocando carenagem. Foi uma correria para colocar esse carro no grid. Denis Navarro sofreu um acidente na primeira corrida do time. Um trabalho impecável da equipe, coordenada pelo Eduardo Bassani. Veja aí, passa o Jaidson Zini, carro número 25, passa na 13ª posição. Denis Navarro é o 14º, no complemento da volta anterior, da volta número 3, era o Navarro quem tinha a 13ª posição. E o Pedro Nunes faz a volta mais rápida da corrida em 1 minuto, 9 segundos e 31 milésimos. Pedro Nunes que ocupa nesse momento a 5ª posição. Gabriel Casagrande vai se sustentando na liderança com Galídio Osman em segundo lugar. A diferença entre eles não chega a meio segundo. O Guilherme Esperafico, piloto da cidade de Toledo, já vai encostando, vai abandonando a prova. Aí está o Guilherme Esperafico fazendo também a estreia dele na Copa Petrobras de Marcas. Junto dele você viu Milton Esperafico, que é da diretoria da Confederação Brasileira de Automobilismo e é também o pai do Guilherme Esperafico. Você participa da transmissão com a gente aqui no Olho da Band, enviando suas mensagens pelo Twitter para o @BR de Marcas, @BR de Marcas, como já estão fazendo o Eric Grosso, o Rafa Capelão, o André Dueck, o Eduardo Garcia, o Maurício Gracioli, o Alex de Peder, o Kleber Neto, o André Ávila, o Lipe Paiga, o Rian Assis. Temos também a audiência dos pilotos aqui do Paulo Salustiano, que compete na Fórmula Truck. Também do Fábio Fogassi, que foi o único piloto a vencer até hoje aqui na Copa Petrobras de Marcas com o modelo Mitsubishi. Fábio Fogassi que venceu uma das etapas de Londrina no ano passado, também sintonizado no Olho da Band. Veja aí o líder do campeonato, o Ricardo Maurício, largou lá do fim da fila. O Ricardo Maurício teve uma pane hoje cedo, acabou abandonando, já vem em corrida de recuperação em 8º lugar o Ricardo Maurício. À frente dele tem o Gustavo Martins com o carro número 71. Veja aí, Ricardo Maurício, Felipe Gama, o Vicente Origi, um pouco mais atrás ali do Vicente Origi vai aparecendo o carro número 1 do Thiago Marques, e atrás do Thiago Marques o carro número 82, o Honda Civic de Alceu Feldman. E aí você tem
O carro número 99 do terceiro colocado na prova, do Carlos Souza, vem comandando uma fila interessante também. Veja aí, Carlos Souza com Ford Focus, Vitor Meira com Ford Focus, o Pedro Nunes com o Toyota Corolla, e atrás do Pedro Nunes já vem o Ricardo Zonta também com o Toyota Corolla. As 5 marcas que compõem o grid da Copa Petrobras vem oferecendo, Thiago Mendonça, um equilíbrio interessantíssimo na temporada 2013. Sem dúvida, e na disputa pela primeira posição nós temos o Galid Osman para cima do piloto líder, o Gabriel Casagrande. Isso pode gerar um empate no número de vitórias nessa temporada. A Honda já venceu 6 vezes, a Toyota tem 5 vitórias. Então uma nova vitória da Toyota levaria aí o campeonato a estar novamente empatado em vitórias entre as marcas. Aí a observação do Data Mendonça, enquanto o Galid Osman com o Corolla número 28 da equipe de Ricardo Zonta não dá sossego para o líder Gabriel Casagrande. Veja aí mais um pelotão formado por 5 pilotos, pelotão também bastante equilibrado. Passa aqui o Casagrande, Chevrolet Cruz número 4 da equipe Carlos Alves, a equipe que conquistou o título da temporada de 2011 com o piloto Thiago Camilo, vai liderando a etapa de Cascavel com o Gabriel Casagrande. Enquanto o Carlos Souza vai fechando a porta para o Vitor Meira, Bruno Monteiro. Pois é, Luque, agora a gente mostrou há pouco o Guilherme Esperafico fora do carro já, porque ele teve um problema na bomba de combustível, resolveu parar. Vamos pela 7ª volta de corrida. Carlos Souza vai mantendo por enquanto posição de pódio. Quem não tem a vida fácil nesse instante é o Pedro Nunes. É o 4º colocado com o Corolla número 2. Recebe toda a pressão do Vitor Meira. E o Ricardo Zonta também já vai se assanhando para cima do Vitor Meira. Já emparelha na reta de chegada. Vai ter a preferência no bacio o Ricardo Zonta. O Vitor Meira fica por fora. Uma disputa interessantíssima. Um ex-piloto de Fórmula 1. Outro ex-piloto de Fórmula Indy. Os dois campeões sul-americanos de Fórmula 3. Ricardo Zonta e Vitor Meira proporcionando um duelo altamente atrativo para os fãs do automobilismo. Duelo que por enquanto vale a 5ª posição. O Zonta já faz a ultrapassagem sobre o Vitor. Veja ali o Vitor Meira, carro número 3. Logo atrás dele o Mitsubishi Lancer número 71 da equipe Officer Project B. É o carro do Gustavo Martins, piloto gaúcho. Aí nós vamos vendo que Daniel Keifer, que veio para cima do Jaidson Zini, tentou achar espaço onde praticamente não havia. O toque foi inevitável e acabou rodando o Daniel Keifer. Eduardo Rocha, piloto do Rio de Janeiro, vinha muito próximo dos dois ali, ganhou a posição do Keifer. Tudo indica que tenha ganhado também a posição do Jaidson Zini. Veio o Vitor Meira, carro número 3. Gustavo Martins, carro número 71. Gustavo Martins, que na temporada de 2012 foi o campeão da Sprint Race, uma categoria de automobilismo organizada por outro piloto que também está em ação neste ano na Copa Petrobras de Marcas, que é o Thiago Marques. O Marques ocupando nesse momento a 10ª posição na prova. Aí está o Ricardo Zonta com o carro número 10. Ricardo Zonta já vindo para cima do Pedro Nunes. O Pedro Nunes já mostrando a frente do Corolla número 2 para os espelhos retrovisores do Carlos Souza. Carlos Souza que jamais foi ao pódio da Copa Petrobras de Marcas. Ele é parceiro de César Bonilha. César Bonilha, que terminou a prova de hoje cedo na 7ª posição, depois daquela saída de pista, daquele toque com o Ricardo Zonta. Lembrando que a última etapa da Copa Petrobras de Marcas vai acontecer no dia 1º de dezembro, lá no Autódromo Internacional de Curitiba, na cidade de Pinhais. Com essa turma, a diversão só acaba quando termina. Pânico na Band, hoje às 9 da noite. Carlos Souza procura no espelho retrovisor e vê inteirinho o carro número 2 do Pedro Nunes. Ele vê praticamente os olhos do Pedro Nunes no retrovisor dele. O Ricardo Zonta se apresentou definitivamente para a festa. Já vai pondo de lado no que se convencionou chamar de reta oposta. Depois da reestruturação do Autódromo de Cascavel, o Ricardo Zonta já vem disputando traçados com o Pedro Nunes. O Carlos Souza pode se beneficiar dessa disputa entre os dois pilotos do modelo Toyota Corolla. Vitor Meira com Ford Focus número 3 acompanha de muito perto. O piloto da cidade de Londrina, Bruno Monteiro. E um detalhe sobre o carro do Zonta. Nessa briga, ele leva 30 quilos a mais do que os outros concorrentes pela posição. Tomás Felipe Figueiredo, Jean Javarini, também acompanhando a nossa transmissão aqui no Olho da Band. Teve ultrapassagem aí. Olha o Vitor Meira lado a lado com o Pedro Nunes. Ricardo Zonta já vai à frente dele. Ricardo Zonta já é o 4º colocado na prova. Veja aí, o Vitor Meira agora ficou com toda a confusão de suportar a pressão do Pedro Nunes e também do Gustavo Martins. Impressionante o que vem rendendo o Gustavo Martins nesta etapa de Cascavel. Tem a 7ª posição, mas olha aí, está envolvidaço na disputa pelo 3º lugar, na disputa por mais um pódio. O Felipe Gama, que venceu a prova de hoje cedo, que perdeu posições no início da prova, vem na 8ª posição nesse momento e fez a volta mais rápida da corrida. O Felipe Gama já vai virando em 1 minuto 8 segundos 776 milésimos, já vai passando dos 160 km por hora de média. A 10ª volta vai sendo completada.
sempre com a liderança do Gabriel Casagrande. Aí está o Felipe Gama, confirmação para você no olho da Band, da volta mais rápida da corrida. Luque. Vitor Meira, Pedro Nunes, Gustavo Martins, Felipe Gama. Diga aí, Thiago. Olha, o interessante em relação ao Felipe Gama é que ele jamais havia pilotado na pista de Cascavel. Nos treinos ele sofreu com problemas elétricos, completou poucas voltas e mesmo assim fez a pole position. E agora teve um início de corrida complicada, mas mesmo assim vem se recuperando bem. Vem aí com a melhor volta da prova. Ele que vem de 3 pódios, né, Luque? Uma vitória e um terceiro lugar lá em Tarumã e agora a vitória em Cascavel. Perfeito, Thiago Mendonça. E se o Felipe Gama jamais havia pilotado em Cascavel, como também é o caso do Thiago Marques, que vem na 11ª posição, jamais havia participado de uma corrida em Cascavel, nós temos pilotos que já ganharam corridas no Autódromo de Cascavel, como é o caso do Ricardo Zonta, que passou ali no relance da imagem, é o 4º colocado na prova com o carro número 10. Aí está o Ricardo Zonta. Em 1995, ano em que ele foi campeão sul-americano de Fórmula 3, o Ricardo Zonta venceu a etapa de Cascavel, como é o caso do Tico Romanini, que vem em 17º na prova, que venceu em Cascavel 3 das 4 etapas do formato antigo do Campeonato Brasileiro de Marcas em 2009, e o Vitor Meira, que ocupa nesse momento a 5ª posição na prova, já deixou o Pedro Nunes para trás. Vitor Meira não venceu corrida em Cascavel, mas comemorou aqui no ano de 2000 também o título sul-americano de Fórmula 3. Além, claro, do Ricardo Maurício, 9º colocado na prova, líder do campeonato, que em 1996 venceu aqui em Cascavel uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Aí você acompanha a pilotagem do Gabriel Casagrande, piloto da cidade de Pato Branco, que tem uma torcida imensa aqui em Cascavel, tem familiares em Cascavel. Gabriel Casagrande, o piloto mais jovem do grid, vem pilotando como um veterano nessas primeiras 12 voltas de corrida. Vamos pela 12ª volta. O caçula da turma, Gabriel Casagrande, fazendo direitinho a lição de casa. Veja aí, na volta número 9, o Galidio Osman se aproximou 237 milésimos de segundo. Na volta número 10, eles praticamente empataram. 2 milésimos de segundo de diferença do tempo de volta. E na volta número 11, o Galidio Osman foi buscar mais um pelinho. Foi buscar mais 48 milésimos de segundo, por isso a diferença entre eles era de 364 milésimos no complemento da volta número 11. Eles já voltam na reta para o complemento da volta número 12. Aí você acompanha a disputa pelo terceiro lugar, que está interessantíssima. E o Ricardo Zonta vem com tudo para cima do Carlos Souza. A disputa entre o Zonta e o César Bonilha, parceiro do Carlos Souza na primeira corrida, terminou em toque. Agora o Carlos Souza esparrama um pouquinho na saída do Bacião, traz de volta para a segunda tomada. O Zonta acompanha de muito perto. Vitor Meira, mais do que atento a essa disputa, pode sobrar para ele um lugar no pódio. Opa, o seu Feldman fora da prova. Ao seu Feldman, que era o vice-líder do campeonato depois do resultado de hoje cedo, vai abandonando a disputa. O Alceu, que tinha uma condição bastante interessante na classificação do campeonato, havia ficado 18 pontos atrás do líder Ricardo Maurício, acaba dando adeus à prova ali na curva da Aguinha. O Pedro Nunes na 6ª posição. Gustavo Martins perde a 7ª colocação para o Felipe Gama. Veja aí, Felipe Gama com o carro número 77, Gustavo Martins, carro número 71. E nessa imagem nós temos Ford Focus, Toyota Corolla, outro Ford Focus, outro Toyota Corolla, um Honda Civic e um Mitsubishi Lancer GT. Aqui na frente um Chevrolet Cruze, que é o carro do Gabriel Casagrande. Nós temos na temporada de 2013 3 pole positions da Honda, 3 da Toyota, 1 da Ford. Nós temos 3 vitórias do Ricardo Zonta, 2 do Galidio Osman, 2 do Ricardo Maurício, agora também 2 de Felipe Gama e mais uma vitória de Leandro Romeira, que nos acompanha no olho da Band. Um grande abraço também ao Leandro Romeira. Uma vitória do Vitor Meira, uma vitória do Denis Navarro e uma vitória do Vicente Origi. Luque, diga aí, Bruno. Esse abandono do Alceu Feldman foi um problema na bomba d'água. Por isso largou a corrida o vice-líder do campeonato. Um baita de um prejuízo, viu? Bom pro Galidio Osman, que desse jeito que tá caminhando o campeonato, vai saltando pra 3ª colocação e aí entra na final, na última corrida do ano, pontuação dobrada, grandes chances de entrar na briga pelo título. Amor, música e paixão, dia 2 às 3 da tarde, estreia Violeta, o sucesso da Disney, agora na Band. Luque. Nós vamos pela 14ª volta de corrida, Thiago Mendonça. Muito bem, o Bruno tem razão quando se refere ao crescimento do Galidio Osman no campeonato, se esse resultado se confirmar, porque o Ricardo Maurício estacionou na 9ª posição, ele largou em 14º e não conseguiu evoluir mais do que isso. Ele carrega 70 quilos com o carro, vem tendo dificuldades, é aquele lastro de sucesso tradicional, 70 quilos carrega o Ricardo Maurício, não vem conseguindo subir da 9ª posição. E o Jairson Zilli, você viu, já deu adeus à prova. Jairson Zilli já encostado ali nos boxes da Cezinha Competições.
Felipe Gama trazendo junto dele o Gustavo Martins, vai atacando o Pedro Nunes. É a briga que vale o 6º lugar na prova. Temos também aqui pelo Twitter, @PR de Marques, a participação do Edson Ferreira, do Pedro Pimenta, do Francis Trenebol. E ainda vale o 3º lugar. E o Zonta vai colocando por dentro na saída do S. Lado a lado, praticamente no replay do que aconteceu hoje cedo. Entre Ricardo Zonta e César Bonilha, isso não vai terminar bem. Foi pra fora o Vitor Meira. Vão pra fora da pista Ricardo Zonta e Carlos Souza. Criou-se uma rivalidade na primeira prova de hoje. Quem agradece é Vitor Meira, que saiu da pista, voltou, é 3º colocado e por enquanto tem posição de pódio. Vitor Meira é o 3º, Felipe Gama é o 4º, Ricardo Zonta é o 5º. O Carlos Souza é o 6º. Isso vai terminar em reunião lá no 3º andar da torre, não tem a menor dúvida quanto a isso. Vitor Meira na 3ª posição. Vem o Zonta agora em 5º, tentando a ultrapassagem sobre o Felipe Gama. Felipe Gama também saiu no lucro. Com essa confusão toda, Thiago Mendonça, os ânimos estão exaltados na pista. Olha, na minha visão, inclusive vai pagar um drive-thru. Exatamente, exagerou na dose o Carlos Souza. Nós já tivemos acidentes graves nessa temporada com esse tipo de postura de não deixar. E olha aí, ele continua nervoso, o Carlos Souza. Ele complicou bastante a vida do gaúcho Gustavo Martins. Vai com habilidade, Gustavo. Traz de volta, o Bacião assusta. Gustavo Martins vem com um pedaço da placa de publicidade ali enroscado na parte dianteira do carro. Tomou também chega pra lá do Carlos Souza. Controlou. Olha, temi pelo Gustavo Martins nesse lance. E drive-thru pro Carlos Souza, viu? Drive-thru pro Carlos Souza, exatamente. Veja só como eles foram trocando tinta. O Vitor Meira, que não tinha nada a ver com o peixe, tirou o carro pra grama porque sabia que essa história não ia terminar bem. O Carlos Souza é punido pela direção de prova com atitude antidesportiva. É punido com drive-thru, melhor dizendo, por atitude antidesportiva. E a decisão anunciada aí pelos comissários desportivos da prova. Veja aí, mais um chega para lá do Carlos Souza. É possível até que nem tenha visto a aproximação do Gustavo Martins, mas o toque lateral, o Gustavo Martins foi pro lado interno da pista, cruzou a pista, aí ele já vinha controlando, na habilidade de campeão de automobilismo que é. O Edu Rocha também foi pisar lá fora da pista na saída do Bastião, você vê na imagem recuperada. Edu Rocha, piloto do carro número 13 da equipe Petrópolis. O Carlos Souza ficou, veja só, com um pedaço do carro solto ali. Aqui no PSDP nós temos a indicação de drive-thru para o carro número 99, mas a indicação vai sendo retirada nesse momento. O PSDP instalado exatamente à frente da cabine da Band, veja aí. Vicente Origi também emparelhando com o Carlos Souza, vai assumindo a 7ª posição Vicente Origi, e o Carlos Souza acaba de ser excluído da prova. Bandeira preta sendo mostrada aqui no PSDP. Exatamente, Luque Monteiro. A punição do drive-thru havia sido pelo toque com o Zonta. Depois da segunda confusão que se envolveu o Carlos Souza, seguida, aí excluído da prova, tá fora. Já tira o pé o Carlos Souza, já comunicado que deve ter sido pela equipe Cezinha Competições de sua exclusão da prova. O Carlos Souza recebendo bandeira preta, enquanto temos já completadas 16 voltas de corrida. Veja, ele já vai tomando a linha interna da pista lá na reta oposta, já vai recolher o carro. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai procurar o caminho do 3º andar da torre, o Carlos Souza, até porque ele reclamou na primeira prova de ter tomado um toque na traseira do carro também, o Cezinha Bonilha, no caso, parceiro dele, que a direção de prova teria considerado normal. E na verdade também não foi o César Bonilha, foi o Jairson Zini, o outro piloto da equipe, que tomou um toque na traseira, chamou os comissários para verem o carro danificado na parte traseira e, segundo ele narrou, os comissários desportivos teriam considerado um toque normal de corrida. Aí você tem a imagem do Ricardo Maurício, que é líder da prova, que vem na 8ª posição. Aí está o Carlos Souza já estacionando nos boxes da Cezinha, veja só. Vai saindo terra ali de dentro do carro. Encosta por ali o Tasso Marques Lima, que é o chefe de equipe da Cezinha Competições. Bastante danificado por esses toques. O carro número 99, o Ford Focus do Carlos Souza. Irritado visivelmente, nem deveria ser diferente, por sua exclusão da prova, o Carlos Souza. Os comissários desportivos da etapa de Cascavel são o Carlos Estrei, do Rio Grande do Sul, o Bento Tino Sesca, aqui do Paraná, e também o Clairo Pereira, aqui do Paraná. O diretor de prova é o José Campite, do Rio de Janeiro. E o líder da prova é o Gabriel Casagrande, que está aí para você no olho da Band, Bruno Monteiro. Tentei conversar com o Carlos Souza, saber o que tinha acontecido. Ele saiu tão bravo do carro, deu 2 tapinhas e falou, hoje não. Foi para dentro partiu para dentro do box como um touro bravo. O Gabriel Casagrande abrindo vantagem na liderança do campeonato. Já vai abrindo 1 segundo e 3 décimos Gabriel Casagrande. Veja só como ele procura
no espelho retrovisor e já vê bem distante o carro do Galídio Osman. Esse aí, o vice-líder da prova. Na terceira posição vem o Vitor Meira. Temos Chevrolet Cruze na primeira posição, temos Toyota Corolla na segunda posição, temos Ford Focus na terceira posição, temos Honda Civic na quarta posição. 4 marcas ocupando as 4 primeiras posições. O melhor Mitsubishi Lancer nesse momento, com o Gustavo Martins caído para 14º, passa a ser o do Eduardo Rocha, que é o 12º colocado. Segura Vitor Meira e o pódio vai embora. Tinha pódio o Vitor Meira, acabou escapando lá na curva 6 o Vitor Meira. Todo mundo vai ultrapassando o Vitor Meira, perdeu legal a traseira do carro. O Vitor Meira perde também a posição de pódio que ele tinha. Pedro Nunes, carro número 2, Vicente Origi, carro número 44, é a disputa que vale o 6º lugar na corrida. Agora vale o 5º, porque o Vitor Meira ficou para trás. Agora vale 5ª posição na prova, vamos rever? Olha aí o Vitor Meira como foi lá na zebra, pisou com a traseira direita, além da zebra na terra, e a traseira do carro foi embora por completo. O Vitor Meira perdendo o que poderia ser o seu 5º pódio na temporada. Ele que venceu uma das etapas lá de Curitiba, foi 2º colocado na outra prova. Vitor Meira também com 2 segundos lugares na etapa de Brasília. Interessantíssima essa disputa do Vicente Origi com o Pedro Nunes, hein? Vicente Origi que tem a volta mais rápida da corrida. Você acompanhou 1 minuto, 8 segundos, 599 milésimos. Pedro Nunes já fazendo um traçado mais defensivo. O Vitor Meira se aproxima deles. Agora tem a 7ª posição. O Vitor Meira, que prejuízo para o Vitor Meira. Quem vem bem na prova no que diz respeito ao campeonato é o Ricardo Zonta. Vem pela 4ª posição, por enquanto não está no pódio, mas com o Ricardo Maurício na 9ª posição. Ou melhor, na 8ª posição, o Ricardo Maurício nesse momento. Ele que é líder do campeonato. Com o Alceu Feldman, que é o vice-líder do campeonato, já tendo abandonado a disputa. Um resultado interessantíssimo para o Ricardo Zonta, piloto desse carro aí, do Corolla número 10. Enquanto o Pedro Nunes vai tratando de fechar a porta para o Vicente Origi. O Vicente viu que não teria espaço por dentro, vai tentando por fora. Eles vão dividir a frenagem. Na entrada do Bacião é a abertura da 21ª volta de corrida. Vamos a 6 minutos e meio da abertura da última volta. Você sabe, cada etapa, cada corrida da Copa Petrobras de Marcas tem duração de 30 minutos e mais uma volta. Veja aí o Pedro Nunes, como já vai tomando a primeira perna do S, trazendo junto dele o Vicente Origi. Agora a redução de marcha, frenagem forte para a segunda perna do S. Esse S do Autódromo Gilmar Belks aqui em Cascavel vai ser batizado. Existe até um projeto na Câmara Municipal sobre isso, que está para ser sancionado já nos próximos dias. Vai ser batizado com o nome de Saúl Caús. Vamos passar a ter, Tiago Mendonça, o S do Saúl no Autódromo de Cascavel. Pois é, Luque Monteiro, Cascavel que sempre foi um polo de automobilismo, inclusive um tanto independente, né, com seus próprios ídolos. E o Saúl Caús, apesar de ter participado do Brasileiro de Chevette, olha aí o Pedro Nunes parando, Luque. Mas o Saúl, apesar de problemas com o Pedro Nunes. Exatamente. E nós nos referíamos ao Saúl. Ele participou do Brasileiro de Chevette nos anos 70 e também da Fórmula Ford nos anos 80, mas focou a carreira no automobilismo paranaense. E com isso acabou ganhando espaço, fez bastante sucesso na Divisão 3 e isso o tornou um ídolo local. Ele faleceu em 2009, morreu em 2009 e agora essa homenagem ao Saúl Caús, com o S tendo o nome dele. O S que vai sendo contornado nesse instante pelo Galídio Osman. Galídio Osman que vem em 2º lugar na prova, mas que já vem a 2 segundos e meio do líder Gabriel Casagrande. Leandro Romera, também piloto da Copa Petrobras, vai se recuperando do acidente que sofreu em Tarumã. Tudo certo com ele, esperando a hora de voltar, manifestando aqui a torcida dele pelo Chevrolet Cruze, que é o carro com que ele também participou das 6 primeiras etapas da Copa Petrobras de Marcas. Chevrolet Cruze como esse aí, do Thiago Marques, que nesse ano já pilotou Toyota Corolla, neste ano já pilotou Ford Focus e nessa metade final da temporada vem com o Chevrolet Cruze da equipe J-Star, justamente a equipe pela qual corria o Leandro Romera até a etapa do mês passado em Tarumã. Thiago Marques, carro número 1, ocupando nesse momento a 8ª posição na prova. Traz junto dele o Denis Navarro, que é o 9º piloto do Corolla número 5 da equipe Bassani. Vai pro boxe o Thiago Marques. Secamos o Thiago Marques, Thiago Mendonça. Pois é, e foi bom para o Denis Navarro. O Denis depende muito desse resultado na disputa pelo campeonato. Ele chegou a Cascavel como vice-líder, acabou caindo para 4º com o acidente da primeira corrida, então depende muito de uma reação nessa prova para seguir com boas chances de título.
Veja aí a disputa franca e aberta pelo segundo lugar. O Felipe Gama, que venceu hoje cedo, vem pra cima do Galídio Osman. E olha a coincidência, pelo menos por enquanto vamos a menos de 4 minutos da abertura da última volta. Em Tarumã, no mês passado, Felipe Gama venceu a primeira corrida da etapa, foi terceiro na segunda corrida. Hoje, o Felipe Gama venceu a primeira corrida da etapa de Cascavel, ocupa a terceira posição, mas já é segundo. Colocou por dentro na curva 6, é segundo colocado o Felipe Gama. Que fase vai vivendo o Felipe Gama, Bruno Monteiro. Pois é, boa fase do Felipe Gama, não tão boa aqui pro Pedro Nunes, que vinha bem na primeira corrida e agora acabou abandonando. O que aconteceu ali, Pedro? Mais uma vez problema no carro, de 7 etapas, quinta etapa que eu tenho problema no carro, quinta ou sexta, mas de 7 etapas é muito complicado, não tem muito o que fazer, teve problema na bateria, a gente perdeu força na bateria e fui obrigado a abandonar. Aí, tá aí o Pedro, enfim, lamentando bastante a temporada complicada que está vivendo este ano aqui na Copa Petrobras de Marcas. Luque Monteiro. Quem vai vivendo uma grande temporada é esse aí, o Felipe Gama, venceu hoje cedo, é o segundo colocado depois de 23 voltas. Você acompanha no olho da Band a classificação parcial da prova. Vamos a 2 minutos e 50 segundos da abertura da última volta. Eles não têm papas na língua e vão atrás da notícia, custe o que custar. Amanhã, 10h30 da noite, tem CQC aqui na Band. E daqui a pouco, logo após a Copa Petrobras de Marcas, a Paloma Totti volta com o Band Esporte Clube. Na sequência tem o Milton Neves com Gol, o grande momento do futebol. E logo depois, o Campeonato Brasileiro. Você acompanha no olho da Band Corinthians e Vasco na narração do Theo José. E também Fluminense e São Paulo na narração de Luciano do Vale. Luque, diga aí, Bruno. E a gente vê o Galídio Osman caindo de rendimento dentro da pista. A queda de rendimento, a perda de potência foi confirmada agora pela conversa que eu tive com o chefe da equipe Toyota RZ. Mas antes da prova eu conversei com o Galídio e perguntei para ele o que ele esperava dessa corrida. E ele disse, no máximo um terceiro lugar, porque o nosso carro não está com rendimento bom de motor. Resultado é o que está acontecendo aí. Ele acompanhou o Gabriel Casagrande durante boa parte da prova, agora no final não está conseguindo mais. Só que o terceiro lugar não está nada garantido, porque o outro piloto de Toyota Corolla, o Ricardo Zonta, que é da equipe rival, a equipe concorrente, que é da equipe RZ, vai para cima do Galídio Osman. Temos 2 Corolla, não é da equipe rival coisa nenhuma, eles são companheiros de equipe. São companheiros de equipe. A equipe Bassani tem o Denis Navarro e o Pedro Nunes. A equipe RZ, que é a equipe do Ricardo Zonta, tem esses 2 carros aí, Galídio Osman e Ricardo Zonta. Um deles deve ir pro pódio. O Galídio Osman vem na terceira posição, como observou ali o Bruno. Pressionou o quanto pôde. Depois diminuiu o ritmo. Vem tentando fazer o que pode. A 1 minuto e 20 segundos da abertura da última volta. O Zonta vem pra cima dele, colocou por dentro. Já vai tomando a reta na terceira posição, Ricardo Zonta. Vai pra quarto, o Galídio Osman. É o quinto colocado, Vicente Origi. Você vê ali com Honda Civic, número 44. Galídio Osman, que no início da prova deu pinta, Thiago Mendonça, de que teria gás, que teria fôlego até para disputar a terceira vitória dele no ano. Exatamente, aquela primeira volta dele foi impressionante, partiu para cima do Gabriel Casagrande. E que maturidade do Gabriel Casagrande, né? Um piloto ainda muito jovem, vem da Fórmula Renault norte-europeia, está estreando nos carros de turismo nesse ano e conseguiu ali manter a cabeça para segurar a primeira posição, vem brigando pela primeira vitória, o que seria a primeira vitória dele nessa temporada e também na categoria. Aí está o Gabriel Casagrande, mas o Felipe Gama vem voando baixo para cima dele. Veja no olho da Band, na volta número 23, Felipe Gama descontou 241 milésimos. Na volta 24, 792 milésimos. Na volta 25, descontou quase 1 segundo, 969 milésimos. E já vem mostrando a cara para os espelhos retrovisores do Gabriel Casagrande. Chevrolet Cruze contra a Honda Civic. Disputa franca e aberta pela vitória na etapa de Cascavel da Copa Petrobras de Marcas, que vai sendo acompanhada pelo Luciano Moreira, pelo Giovanni Carvalho, pelo Caio Egídio, pelo Léo Zetel, pelo Rui Borella, também o Vitor Santos, o Celso Castro, o Daniel Betting, o André Xavier, o Cleison Gonçalves, também o Daltinho de Colombo, o Fábio Silva, Vitor Garcia, o Cadu Tupi, o Dinho Bernardo, todo mundo mandando mensagens pelo Twitter, @BR de Marcas. Veja aí, o Galídio já perdendo mais uma posição. O Vicente Origi faz a ultrapassagem sobre o Galídio Osman, passa a ser quarto colocado, enquanto vem o Gabriel Casagrande. Abre a última volta de corrida. Ele tem apenas 3 décimos de segundo de vantagem sobre o Felipe Gama. E nada definido na pista de Cascavel. Faz um traçado um pouco mais contido no Bastião Casagrande. O Felipe Gama vem mais lançado. Tenta sair próximo, para quem sabe tentar o golpe surpresa na primeira perna do S do Saul.
O Gabriel Casagrande traz o Felipe Gama praticamente a reboque. Vai ter tentativa de ultrapassagem no S. Na última volta foi por dentro o Felipe Gama. Que fase vai viver o Felipe Gama. Não abriu nenhuma volta na liderança, mas deve fechar a única que interessa. A última volta. Agora é o Casagrande quem vem pra cima. Tem a chance o Casagrande de aplicar o contragolpe. Tem 3 curvas pela frente, Gabriel Casagrande, para devolver a ultrapassagem ao Felipe Gama, que já vai ganhando a reta oposta, que já vai despejando potência no Honda Civic número 77. Gabriel Casagrande tenta acompanhar. A terceira posição é de Ricardo Zonta. Honda Civic, Chevrolet Cruze e Toyota Corolla compondo o pódio por enquanto da etapa de Cascavel. E aí vem ele pela última curva. Pela curva da vitória neste instante, mais curva da vitória do que nunca. Felipe Gama da cidade de São Paulo. Pela terceira vez no ano. Para receber bandeira quadriculada na primeira posição. Felipe Gama, mais uma dele na Copa Petrobras de Marcas. Com uma ultrapassagem na última volta. Gabriel Casagrande ficando com a segunda posição. Comemora André Bragantini. Comemora Felipe Gama. Comemora a equipe Full Time. Mais uma vitória na Copa Petrobras de Marcas. Que fase, Thiago Mendonça. Espetacular. Simplesmente espetacular o que fez o Felipe Gama nessa corrida. Ele não só largou em oitavo, como ele perdeu muitas posições naqueles toques do início da corrida. E conseguiu se recuperar muito bem. Um piloto que jamais havia pilotado em Cascavel. Fez pole position e vence as 2 provas do fim de semana. É o 4º pódio consecutivo do Felipe Gama. 4º pódio consecutivo de Felipe Gama. Veja aí, comemora. O Casagrande vem por ali também. A terceira posição é do Ricardo Zonta com Toyota Corolla. Em quarto, Vicente Origi com o Honda Civic. Na quinta posição, Vitor Meira de Ford Focus. Em sexto, Galide Osman. Completando aí o grupo dos 6 primeiros colocados. E a festa maior para Felipe Gama, piloto de São Paulo. Mais uma vez, terceira do ano. Vencedor na Copa Petrobras de Marcas. Luque, diga aí, Bruno. Um detalhe sobre essa vitória do Felipe Gama e sobre a derrota, podemos dizer assim, do Gabriel Casagrande. Seria a primeira vitória da Chevrolet no campeonato. Deixou escapar Gabriel Casagrande na última volta. E o Felipe Gama, nessa arrancada final, entrou na briga pelo título, hein? 155 pontos, tá ele competindo, vai pra última etapa brigando pelo título. Então, corrigindo o Bruno Monteiro, a segunda vitória da Chevrolet seria na temporada. O Leandro Romero venceu uma das etapas de São Paulo. E corrigindo a mim mesmo, o Felipe Gama alcançando a segunda vitória no ano. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a festa do pódio na Copa Petrobras de Marcas.